Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: foca na missão. Deserto não é uma escolha, porém no final existe uma terra prometida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos envia, Pai, seu Espírito Santo, para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Acalma, Pai, o nosso coração, abre os nossos ouvidos, dá entendimento. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Nós te bendizemos, nós te amamos, nós te louvamos e nós te adoramos. Eu acredito que o deserto é aquele momento em que nós estamos caminhando, sempre em meio a muita tribulação, dificuldade, onde parece que o essencial, o básico, ele vai faltar. Se a gente notar a reclamação dos israelenses quando eles estavam caminhando no deserto, estava sempre baseado em algo de comer ou de beber. Eles não falavam que eles queriam bens, eles não reclamavam que eles não tinham casa, eles não estavam reclamando de ter que andar, nem nada. Por quê? Porque lá eles já eram trabalhadores, né? Eles eram escravos, então essa vida de atividade física eles já tinham. Eles já estavam acostumados a não ter sonhos. Então a única coisa que podia faltar para eles justamente era o alimento, era a água. Só que na nossa vida, isso eu acredito que a maior parte das pessoas às vezes pode não ter o que gosta para comer todos os dias, mas o que é necessário sempre tem para comer. E a nossa vida a gente começa a deixar de olhar o que é essencial, como eles olhavam, que seria a comida e a bebida, e começa a olhar os bens, né? Como se a espiritualidade ela tivesse ligada à materialidade. Então, se eu tiver muitos bens, eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus. Se eu não tiver, eu não sou. E isso é um equívoco, né? Não tem a ver. Só que nessa vida toda, se a gente notasse, pudesse conversar com uma pessoa em diversas fases da vida dela, enquanto criança, adolescente, jovem, meia-idade, mais idoso, eu acredito que os objetivos dela acabam mudando com o tempo. Então, em cada tempo, ela ia desejar conquistar alguma coisa. Em cada tempo, a prioridade dela seria para alguma coisa. E no final da vida, ela iria ter se arrependido de muitas decisões que ela possa ter tomado. Teria gasto mais tempo em outras coisas, porque muitas vezes a gente tem uma ideia que um resultado vai trazer para a nossa vida e muitas vezes ele não traz resultado nenhum. Então, quando eu digo foca na missão, a gente precisa deixar bem claro e definido qual é a nossa missão. Por que você está vivo? A nossa missão é conquistar a salvação. A nossa missão é conquistar a eternidade. Por quê? Porque todo o resto é vaidade, todo o resto ele vai ficar aqui. Não tem como levar e não tem o que você fazer. Isso é mais que um fato. Só que aí tem uma questão. No meio desse caminhar que a gente tem, nós temos um deserto. E deserto é lugar de provação. Lá em Deuteronômio 8, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: lembra-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Percebe que que o deserto é um lugar de prova, é um lugar muitas vezes de humilhação, é um lugar que Deus vai conhecer os nossos valores. Você percebe que às vezes você vê uma pessoa que ela rouba e parece que se ela roubar para comer, pode. Então é quando falta o necessário, é quando a gente precisa tomar as medidas mais drásticas, que a gente percebe o quanto de Deus está dentro de nós. Uma coisa que eu sempre pensei, sempre notei, é que é muito fácil adorar o Senhor dentro da igreja. É muito fácil. Sai uma palavra lá, você dá um glória a Deus e aleluia. Mas e no momento lá fora, quando a vida ela não está do jeito que a gente quer? Quando muitas vezes uma pessoa ela é injusta com a gente, uma pessoa ela está gritando ou está berrando, ou ela vem nos agredir. Como que nós podemos provar esse evangelho na prática? É justamente nesses momentos que Deus quer saber o que está acontecendo. E muitas vezes o deserto é um lugar de insistência. Você percebe que
Nos 40 anos, Deus estava junto com aquelas pessoas, mas aquela dificuldade quem criou foi eles mesmos. Por quê? Por desobediência. Nós sabemos o que Deus espera, nós sabemos o que seria o certo a fazer, porém quando nós não entregamos a nossa vida a Deus, fica difícil fazer, porque a força do pecado a gente só conhece ela quando a gente tenta ser melhor. E uma coisa que é curiosa que eu estava pensando hoje é que a gente falou sobre as portas, né? E olha que coisa curiosa, Deus ele diz que ele deixa a porta sempre aberta. Quando Jesus lá em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta. Percebe que existe uma dualidade, a porta de Deus sempre aberta e a nossa porta sempre fechada. Para nós entrarmos na casa de Deus, nós só devemos seguir o caminho estreito. Por quê? Porque nesse caminho a porta vai estar aberta. Mas para Jesus entrar na nossa vida, ele precisa bater na porta. Ele precisa de autoridade. Nós precisamos dar essa autoridade para ele. E muitas vezes Jesus está ali fora batendo, 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 batendo. E nós simplesmente fazemos de conta que não tem ninguém. Só que tudo isso se baseia numa única coisa, na dureza do nosso coração. Se a gente notar também na crucificação de Jesus, existiam 2 ladrões, um de cada lado. E isso diz muito sobre a nossa vida. Por quê? Porque um dos ladrões, ele estava caçoando de Jesus, dizendo, olha, se você pudesse salvar, salva depois a nós também. O outro não, falou, fica quieto, ele não fez nada. Ele não merecia isso que nós estamos merecendo. E ele só pediu uma coisa, olha, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, para você ver como é curioso as coisas. Muitas vezes nós estamos no lugar certo, só que ouvindo as pessoas erradas. Ambos estavam ao lado da salvação, mas um dos ladrões decidiu abrir mão daquilo. A consequência da crucificação deles é o final do deserto, eles tinham a oportunidade. E nós temos que muitas vezes caminhar nesse deserto, no meio a todas as dificuldades, no meio a todas as provas, mas sempre com a certeza que Deus deixou, Ele vai estar junto conosco, caminhando, e sempre provando e sempre olhando. Agora, se cada vez que uma coisa não sair do jeito que você quer, você simplesmente se desesperar, eu não sei quão longo pode ser esse deserto. Por isso que tem coisas na nossa vida que elas vivem repetindo como se fosse um loop. E parece que nunca vai dar certo. Por quê? Porque todas as vezes nós estamos, muitas vezes, agindo da forma errada. Resolvendo o problema sempre igual, sempre com os mesmos medos, sempre com os mesmos temores, sempre com as mesmas inseguranças. Lá em Ezequiel 36, versículo 26, Deus diz assim, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Percebe que conforme a gente vai sendo provado por Deus, Deus ele vem modificando não só o nosso coração, mas como o nosso espírito. Nós começamos a viver e a sentir novas coisas. Então aquela pessoa antiga, aquela pessoa dura, ela já não existe mais. Se você tem o hábito de viver o tempo todo, você não consegue prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, tem um problema muito grande com você. Por quê? Porque você vive num estado de negação, de questionamento. O tempo inteiro você está questionando e tentando entender as pessoas à sua volta. Deus não pediu para a gente entender, Deus pediu para a gente amar. E para mim poder amar, eu preciso gastar tempo. E para mim poder gastar tempo, eu preciso prestar atenção nas coisas que estão acontecendo à minha volta. Não tem jeito de eu amar sozinho. Não é à toa que a vida dessas pessoas, ela nunca prospera, ela nunca sai daquilo, é sempre aquilo. Ainda que elas tenham tudo, elas não conseguem reconhecer o valor de nada. E o que seria essa terra prometida? A terra prometida é a vida eterna. A terra prometida é a gente poder viver um pedacinho do céu aqui na terra. Lá em 1 João 2, versículo 25, a palavra diz assim, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então a promessa da vida eterna, Deus fez, e nós sabemos que todas as promessas de Deus, Ele cumpre. Então eu não preciso ter medo que depois de provado, eu acho que eu não vou ganhar um novo espírito, um novo coração e novas coisas. Só que eu tenho que estar pronto para ser novo, abrir mão das velhas coisas. A gente percebe o amor quando ele acontece assim, vamos dizer... Pensa que você tem lá um mendigo, um catador de papel, que ele não tem nada, só tem o carrinho dele ali,
e você percebe que tem um cachorro seguindo essa pessoa. O que ele pode oferecer para aquele cachorro? Muitas vezes nada. Muitas vezes ele divide o pouco que ele próprio tem para comer, mas o cachorro ainda assim escolhe estar com ele. Então você percebe que quando uma escolha ela não tem interesse, ela é feita por amor. Quando as circunstâncias mudam e as escolhas mudam, você percebe que ela não é feita por amor. O amor ele é indiferente ao nosso redor. Ele sempre vai escolher você. Ele sempre vai estar com você. Ele sempre vai permanecer. Percebe que Deus não abriu mão das pessoas pelo fato delas estarem no deserto. Muito pelo contrário, Ele tentou o tempo todo cuidar. E o que causou problema? As pessoas não perceberem o cuidado de Deus e ainda assim continuarem questionando e reclamando. Quando a gente esquece o tamanho da graça e o valor da bênção, fica difícil. Quando a gente só sabe exigir, quando a gente só sabe querer, quando a gente não consegue olhar. Uma coisa também que eu estava pensando hoje é... Moisés, ele conduziu um povo muito grande, através de um deserto, através de milagres, de prodígios, e por esse povo, ele mesmo acabou perdendo a salvação, se perdendo no meio deles. Agora, não existe um relato na Bíblia de nenhuma pessoa perguntando para Moisés: tá tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Geralmente as pessoas que cuidam, aqueles que carregam a cruz mesmo, como Jesus, eles não são cuidados. Anjos não são cuidados. Anjos cuidam. E eu sei que tem muitas pessoas que sofrem por isso, porque elas gostariam de ser cuidadas, mas elas nunca são cuidadas. E aí você pode estar me perguntando: poxa, mas isso é uma injustiça. É porque Deus cuida de nós. Deus cuida. Eu sei, eu entendo muito bem isso, esse sentimento, que parece com um caso de descaso, de abandono, de ingratidão, mas é assim. José, você acha que ele gostou de ser vendido pelos irmãos, de ter parado numa cadeia e de tudo que aconteceu? Aquele foi o deserto dele. No final do deserto se tornou governador. E a gente percebe que o tamanho da glória que vem depois, ele é muito maior do que tudo que aconteceu antes. Então nós devemos sim focar nisso. Focar os olhos naquilo que a gente não se vê, porque o que a gente vê agora é transitório, ele é muito passageiro. Eu tenho que parar de querer adivinhar as coisas, adivinhar o que vai acontecer, adivinhar como as coisas vão ser, se vai dar certo, se vai dar errado, se é ou se não é. Eu tenho que parar de acreditar que a minha segurança vem nos bens, porque enquanto eu preciso de alguém, eu tô junto, depois que eu não preciso, eu abandono. E eu, graças a Deus, eu consegui passar pelo meu deserto, porque o meu deserto qual foi? Foi eu ser ateu. E que deserto doloroso, que deserto sozinho, que deserto abandonado, que deserto triste. 27 anos, faltou 13 para dar 40. E a 40 é uma simbologia, tá? Não quer dizer que você vai ficar sofrendo 40 anos para que as coisas comecem a dar certo. Mas depois que Deus renovou o meu espírito e a minha vida, eu percebo que a vida de todos à minha volta, de alguma forma, das pessoas que eu consigo participar da vida, elas se transformam e elas se renovam. Então você percebe que a bênção, quando ela é dividida, ela se multiplica. Eu não precisei guardar ela para mim. E talvez aquele maior questionamento e aquele maior anseio se tornou o maior ponto de amor que eu poderia ter. Porque o meu questionamento é que onde eu poderia encontrar alguém que pudesse me amar além da circunstância, além dos interesses, além de si mesmo. Porque a gente percebe o tamanho do amor quando de repente as pessoas conseguem fazer o mesmo por você que você fez por elas. Ou quando você faz por elas ainda quando elas não podem fazer por você. Mas a questão toda é que amar não é uma dívida. Quem ama, ama. A gente simplesmente tira da nossa mão para dar pro outro, porque assim Deus também o fez conosco. Então nessa vida não adianta a gente ficar querendo cobrar as pessoas, nem achar que elas têm algum tipo de dívida conosco. Não temos. Não temos. Foca na missão. Foca na eternidade.
foca no céu. Foca em você poder querer encontrar essas pessoas que talvez hoje você sente saudade. Foca em você poder fortalecer os relacionamentos que você já tem hoje. Porque aquilo que Deus já colocou na nossa vida já é nosso. É muito mais fácil a gente transformar isso do que ficar buscando novas coisas. É muito mais fácil. Só que a transformação só vem através de Deus, não basta vontade. Então não basta eu ter vontade de alguma coisa, não basta eu desejar, não basta... Não, isso não basta. Eu tenho que amar, eu tenho que gastar tempo, eu tenho que parar de questionar, eu tenho que aceitar. E aí a gente vai caminhar. Muitas vezes o deserto, ele é um lugar realmente ruim, mas a gente dá conta. Amém? Que o Senhor toque a vida de cada um de vocês, que você possa refletir nessa palavra, que o seu espírito possa ser renovado, que as suas ideias possam ser renovadas. Para de questionar, porque o questionamento não vai te levar em lugar nenhum. Para de perguntar por que isso, por que aquilo, pergunta para quê. Toma a lição disso, senão vai repetir de novo. Os teus maiores medos, eles sempre vão voltarem, porque enquanto você não se aperfeiçoar no amor de Deus e na confiança, eles vão continuar voltando até que você se aperfeiçoe. Amém? Um bom dia.